Tenho 47 anos. E, embora sinta uma conexão com meu filho, sei como ele é. Mas naquele Natal, tudo mudou. Decidi dar a ele um presente especial. Algo que nenhuma outra mulher poderia dar. Algo que abalaria e testaria minha própria moral. Certa noite, as luzes da árvore de Natal brilharam conspiratoriamente, e o silêncio da casa nos envolveu. Eu sabia que não haveria volta. E assim, um amor proibido se tornou o presente de Natal mais inesquecível da minha vida. Lucas sempre foi um bom filho, intencional, atencioso e responsável. No entanto, com o passar do tempo, seu amor começou a me impactar de forma diferente. Lembro-me de que tudo começou em uma tarde, quando ele chegou em casa, depois de passar um tempo com os amigos. Aos 16 anos, sua camiseta clara sugeria seus esforços constantes na academia, e seu sorriso iluminava todo o ambiente. Sua presença me deu uma sensação que eu não sentia há anos. Achei bobo para o passageiro, mas não passou. Com o tempo, em alguns dias, comecei a notar pequenos detalhes que já havia notado. O jeito como ele passava as mãos pelos cabelos quando estava distraído. O jeito como ele se inclinava na minha direção quando falava. Ou até mesmo o tom da sua voz quando me chamava. Como mãe, eu me pegava observando-o da cozinha, do outro lado da sala, me perguntando como ele havia crescido tanto em tão pouco tempo. Mais de uma vez, tentei reprimir seus pensamentos. Disse a mim mesma que eram apenas frutos da minha imaginação, um reflexo da minha solidão. Mas quanto mais eu tentava negá-los, mais claros eles se tornavam. Eu não podia ignorar que minha percepção de Lucas havia mudado. Lembro-me de uma noite em particular, quando estávamos assistindo a um filme juntos. Era uma comédia leve, e rimos enquanto comíamos pipoca. Durante um momento de silêncio, nossas mãos se roçaram, enquanto pegávamos um punhado ao mesmo tempo. Foi um contato breve, quase inócuo, mas senti uma emoção. Ele simplesmente sorriu e continuou assistindo ao filme. Mas eu estava paralisada, tentando entender por que algo tão simples provocou uma reação tão intensa. Depois daquela noite, comecei a encontrar desculpas para passar mais tempo com ele. Se ele mencionasse ir às compras, eu me oferecia para acompanhar. Se ele ficasse na sala e estudasse, eu encontrava maneiras de estar por perto para dobrar a roupa ou verificar as contas. Eu dizia a mim mesma que era apenas para desfrutar da sua companhia. Mas no fundo, eu sabia que havia muito mais do que isso. Eu ansiava por estar perto dele, ouvir a sua voz, estar presente. Claro, houve momentos em que a culpa me oprimia. Eu me olhava no espelho e me perguntava o que havia de errado comigo. Eu era a mãe dele. Como eu poderia me permitir pensar assim? Mas ele entrava na sala, com uma energia que preenchia todo o espaço. E minhas dúvidas desapareciam momentaneamente. Tudo isso se intensificava quando começávamos a preparar a casa para o Natal. Como todos os anos, tirávamos as caixas decorativas, as luzes de fada e a árvore artificial, que sempre acompanhavam as nossas festividades. Enquanto decorávamos juntos, senti uma estranha felicidade que ia além do mero espírito do Natal. Um momento em particular me marcou. Eu estava pendurando luzes de fada na árvore quando perdi o equilíbrio, e Lucas me segurou para me impedir de cair. E a proximidade me tirou o fôlego quando nossos olhares se encontraram. Não dissemos nada, mas o silêncio entre nós estava carregado de algo que eu não conseguia definir. Daquele momento em diante, não consegui parar de pensar nele, de maneiras que iam além da maternidade. Cada gesto, cada palavra parecia carregar um significado mais profundo, e eu sabia que carregava. Nunca pensei em parar. Eu não queria parar. Eu dizia a mim mesma que não estava fazendo nada de errado, que eram apenas pensamentos. Mas algo dentro de mim me dizia que isso estava me levando a um ponto em que eu não podia fazer mais nada.
À medida que o Natal se aproximava, essas emoções se tornaram mais intensas. Comecei a imaginar como poderia expressar a ele o que sentia. Poderia fazê-lo entender o quão importante ele era para mim. Eu sabia que eu estava brincando com fogo, mas também sabia que o Natal era a oportunidade perfeita para finalmente confrontar minhas emoções. O que eu não sabia era se era esse o caso, ou se tudo era uma ilusão. O que eu sabia era que o Natal mudaria nossas vidas. A casa começou a se encher do espírito natalino para sempre. E, com isso, minha determinação cresceu. À medida que a data se aproximava, a ideia de compartilhar algo único com Lucas se tornava mais clara. Eu não sabia exatamente como faria isso, mas tinha certeza de que este Natal seria especial. Um momento que nenhum de nós jamais esqueceria. Mesmo que a culpa ainda me assombrasse, durante os momentos mais calmos, algo mais forte, uma mistura de desejo e nostalgia, me impulsionava para a frente. O frio da cidade do México havia envolvido as ruas com um ar fresco e revigorante. Luzes piscavam nas casas vizinhas e famílias se ocupavam. Estávamos entre lojas procurando presentes de última hora. Lucas e eu tínhamos terminado de decorar a árvore e arrumado cuidadosamente os enfeites, enquanto uma suave música natalina tocava. Som de fundo. Havia algo naquelas semanas que nos aproximou ainda mais, embora sempre tivéssemos compartilhado uma relação íntima. Agora era como se estivéssemos passando mais tempo juntos. Ele até se ofereceu para me ajudar com as compras, uma tarefa que geralmente deixava para mim, e eu encontrava desculpas para envolvê-lo em todos os preparativos, desde cozinhar até dar presentes. Cada momento que compartilhávamos era uma oportunidade para fortalecer esse vínculo especial, que começava a ganhar uma nova dimensão. Certa tarde, enquanto arrumávamos as luzes do jardim, Lucas parou por um instante para olhar para o céu. Sabe, mãe, eu sempre adorei o Natal com você. Tudo era mais alegre, disse ele. Essas palavras me tocaram profundamente. Elas me lembraram que, apesar das minhas emoções conflitantes, também havia algo puro e autêntico em nosso relacionamento. Sorri enquanto ajustava a gola do casaco dele. É porque você é a minha razão de fazer tudo. Foi tão especial. Lucas, desde que seu pai foi embora, você tem sido tudo para mim. Seus olhos se encontraram meu, e por um momento, o silêncio entre nós disse mais do que podíamos expressar naquela noite enquanto eu preparava o jantar. Eu era uma mistura de ansiedade e excitação. O Natal se aproximava rapidamente, e minha mente não conseguia parar de imaginar como esse momento especial que eu havia planejado se desenrolaria. Eu sabia que tinha que ser discreta. Eu não podia deixar nada parecer fora do lugar, mas também sabia que o tempo estava do meu lado. Desde que seu pai foi embora, você tem sido meu mundo. Seu olhar encontrou o meu, e por um momento, o silêncio entre nós disse mais do que podíamos expressar. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, eu era uma mistura de ansiedade e excitação. O Natal se aproximava rapidamente, e minha mente não conseguia parar de imaginar como esse momento especial que eu havia planejado se desenrolaria. Eu sabia que tinha que ser discreta. Eu não podia deixar nada parecer fora do lugar, mas também sabia que o tempo estava do meu lado. A magia do Natal criou a atmosfera perfeita para algo tão significativo. Nos dias seguintes, nossa rotina era pontuada por pequenos momentos que reforçaram minha decisão. Certa manhã, durante o café da manhã, ele notou uma diferença na minha roupa. Eu havia escolhido um suéter que realçava minhas curvas, algo que eu não costumava usar. Você está ótima, mãe, ele comentou, e seu elogio despertou em mim uma onda de confiança que eu não sentia. Obrigada, meu amor, respondi com um sorriso. Eu queria parecer casual, mas ele continuou a digerir as emoções que me percorriam a mente.
mas eu fiquei ali, observando-o ver como havia se tornado um homem tão confiante. Foi também nessa época que comecei a preparar o que seria seu presente especial. Não havia caixa nem caixa grande. Eu me curvei diante dele, mas tinha certeza de que nada faltaria, além do momento certo para entregá-lo a ele todas as noites. Antes de dormir, repassei mentalmente como tudo acabaria. Eu me perguntava se ele entenderia, se me faria sentir da mesma forma, ou se isso era apenas o sonho de uma mulher que havia passado muito tempo sozinha na véspera de Natal. Lucas sugeriu que nós fazer biscoitos juntos, algo que não fazíamos desde que ele era criança. Passávamos horas na cozinha rindo, enquanto tentávamos impedir a flor de voar. Em certo momento, enquanto limpava um pouco de massa da bochecha dele, parei. Seu sorriso era cativante, e o jeito como ele me olhava me fez pensar que talvez ele também sentisse algo diferente entre nós. Naquela noite, depois que ele foi para a cama, sentei-me perto da árvore de Natal. As luzes piscavam suavemente, e o silêncio da casa de Dandelhead me envolveu como um cobertor. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo, mas também sabia que não podia voltar atrás. Eu tinha chegado até aqui, e o vínculo que eu tinha com Lucas era forte demais para ignorar. Na manhã seguinte, manhã de Natal, a casa estava cheia de alegria. Lucas me abraçou quando acordou. Desejei a ele um Feliz Natal, aquele que ele sempre definiu. Enquanto preparávamos tudo para o jantar em família, não pude deixar de pensar que cada momento nos aproximou daquela que eu havia imaginado naquela tarde. Enquanto colocávamos os últimos talheres na mesa, parei para observá-la por um instante. Sua risada encheu a sala e sua energia era contagiante. Naquele momento, senti uma onda de emoção que quase me fez recuar, mas lembrei a mim mesmo que aquela era uma oportunidade de ser completamente honesto sobre como a noite se aproximava e, com ela, o momento de lhe dar meu presente. O jantar de Natal transcorreu com calma e alegria. Os poucos convidados, algumas tias e primos, trocaram piadas e lembranças de outros tempos. Quanto a mim, concentrei-me em observar. Desde a ponta da mesa, meu olhar voltava-se para Lucas, que parecia saborear a noite como se fosse qualquer outra. No entanto, cada um desses gestos, cada um de seus sorrisos, alimentava o turbilhão de emoções que eu carregava dentro de mim. Quando o jantar terminou e todos se dirigiram à sala para abrir os presentes, puxei-o para perto de mim. Meu plano estava claro desde o início. O começo. Esperando os outros irem embora, para que eu pudesse ter Lucas só para mim. A árvore brilhava intensamente e os presentes foram abertos um a um. Cada sorriso de gratidão, cada exclamação de surpresa, como uma cortina, preparava o cenário para o que estava por vir. Finalmente, os convidados começaram a ir embora. Agradecemos uns aos outros pela hospitalidade, abraçando-nos com o carinho típico das reuniões familiares. Quando a última porta se fechou e o eco de seus passos desapareceu, o corredor, o ar da casa, mudou. Éramos apenas Lucas e eu. O silêncio era quebrado apenas pela sensação das luzes de Natal. "Mãe, deixa eu te ajudar a limpar", disse ele, aproximando-se da mesa. Com a intenção de limpar, eu o interrompi, colocando minha mão sobre a dele. "Deixa que eu limpo, meu amor. Quero falar com você", respondi com uma voz suave, mas firme. Sua expressão mudou do seu habitual olhar despreocupado para um de leve curiosidade. Ele me seguiu até a sala de estar, onde a árvore e outros presentes nos cercavam. Nós nos sentamos no sofá e levei alguns segundos para me recompor. A coragem que eu precisava para este Natal. Eu queria te dar algo especial, algo que você não poderia receber de mais ninguém. Minhas palavras pareceram perturbá-lo a princípio, mas seu olhar permaneceu fixo no meu. "Claro, mãe",
Tudo o que você faz é especial. Ele disse com um sorriso, e por um momento hesitei, mas eu tinha ido longe demais. Estava na hora. Lucas, desde que seu pai foi embora, você se tornou tudo para mim. Você é minha força, minha alegria, minha razão de ser. Mas às vezes há coisas que eu não te contei. Coisas que guardei para mim, porque não sabia como expressá-las. Inclinei-me em sua direção e segurei suas mãos. Quero que você saiba o quanto significa para mim. E quero que esta noite seja inesquecível, porque você merece algo que ninguém mais pode te dar. Ele franziu a testa ligeiramente, mas não tirou as mãos. Mãe, você sempre foi maravilhosa para mim, mas eu não entendo. Eu a interrompi silenciosamente. Coloquei minha mão delicadamente sobre a dela. Meu coração batia rápido, mas não havia de volta. Aproximei-me o suficiente para que sua respiração se misturasse à minha. Em seus olhos, vi uma mistura de surpresa e confusão, mas também algo mais. Algo que me deu a adrenalina máxima. Essa proximidade era avassaladora, como se o tempo tivesse parado. Com uma voz quase inaudível, eu disse: Feliz Natal, meu amor. Esta noite, eu queria que você soubesse o quanto você significa para mim. Inclinei-me lentamente em direção ao brilho da árvore, e a luz noturna falou por nós. Quando nosso foi como se o tempo tivesse parado, envolvendo-nos em uma mistura de surpresa e uma conexão indescritível. O que havia começado como um momento emocionalmente carregado se transformou em um entendimento que quebrou as barreiras do silêncio entre nós. Sob as luzes cintilantes da árvore, compartilhamos algo especial, um momento cheio de significado que transcendeu o comum e fortaleceu nosso vínculo de uma forma única. Naquela noite, compartilhamos um momento inesquecível que renovou nossa conexão e,